E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro vídeo aqui no canal. Olha só, eu sou o professor Isaac Batista, então já se inscreve aqui no canal, já compartilha com os amigos de vocês, já comenta aqui no vídeo e já me segue também no Instagram. Tá aqui embaixo o meu @prof.isaacrocha. Ok? Então já me segue. Nessa série de vídeos nós iremos iniciar com um grande problema dos alunos do 8º, 9º ano, que são o quê? As expressões algébricas, os monômios, os polinômios, a fatoração e os produtos notáveis. A gente vai começar com uma série de vídeos sobre esse conteúdo. E para iniciar, nós iremos falar um pouquinho de expressões e cálculo algébrico. Então não perde tempo, já vem aqui comigo que depois da vinheta você vai saber o que é, na verdade, um cálculo algébrico e o que é uma expressão algébrica. Então vem aqui comigo. Olha só, gente, então vamos iniciar nossa primeira aula falando de expressões e cálculo algébrico. A nossa aula 1. Vamos ver um pouquinho aqui. O uso das letras para representar números. Na antiguidade, a falta de símbolos para indicar números desconhecidos levou os seres humanos a recorrer às palavras. Olha só, então nós não tínhamos símbolos para um número desconhecido. E o que foi que aconteceu? Os seres humanos, eles começaram a pensar: e se valer para qualquer número, não valer para apenas para o 2, apenas para o 3, se valer para qualquer número. Então a gente tem que ter uma expressão, a gente tem que ter alguma forma de representar um número desconhecido. Então é aí que surgem as letras na matemática, que surgem as expressões algébricas. Ela não vem para dificultar a vida de vocês, ela vem para dizer o quê? Opa, isso aqui vale para qualquer número, ok? Aristóteles, que ele nasceu no ano de 384 a.C. e veio a falecer no 322 também a.C., e o Euclides, que foi lá do século 3 a.C., foram os filósofos gregos que primeiro deram um passo no emprego das letras. Então, Aristóteles e Euclides foram os primeiros que começaram a visualizar essas letras na matemática, as expressões algébricas, certo? Só que naquele momento, o cálculo sempre se tornava muito longo e complicado. Com o decorrer do tempo, é que foi descomplicando um pouquinho essas expressões algébricas. Entretanto, muito tempo se passou até as letras serem amplamente usadas. Então, no início não teve uma adesão tão grande, as pessoas continuavam não utilizando as letras. Continuavam não fazendo esses cálculos porque achavam muito demorado. Só que o uso se deve principalmente ao alemão Michel Stiefel, que nasceu em 1486 e viveu até 1567, e aos italianos Girolamo Cardano e Raffaele Bombelli. Bombelli é o autor de obra Notável Interesse, intitulada Álgebra, que foi publicada em 1572. Certo? Porém, foi o matemático francês François Viet que introduziu o uso sistemático das letras nos números desconhecidos, que é o que a gente usa hoje nessas expressões algébricas, nesses monômios, nesses polinômios, nesses produtos notáveis e nessas fatorações que nós veremos nessa primeira série de vídeos. Certo? Então vamos lá. O objetivo de representar números desconhecidos por meio de letras era indicar as operações matemáticas de forma simples e sintética. Por exemplo, um número elevado ao quadrado. Opa, eu não sei que número é esse. Certo? Então nota que aqui ela vem para determinar um número que a gente não conhece, a gente não sabe o valor. Por exemplo, como é que eu vou representar um número elevado a 4? Opa, se for o 9 elevado a 2, eu sei como representar. Se for o 5 elevado a 2, eu sei como representar. E se fosse um número qualquer? Se fosse um número que eu não conheço? Então a gente se apropriou disso nas expressões algébricas. Como é que é o número elevado ao quadrado? O quadrado de um número é o x, que é o número desconhecido, elevado a 2. O quádruplo de um número, que é o quádruplo, é 4 vezes o número, ou seja, 4 vezes ou o x, ou o y, ou o z. Aqui no caso a gente está usando o z, ou o y.
Então, quem é o quádruplo do número y? É 4 vezes y. Repara que toda vez que for multiplicação, não é obrigatório que eu coloque o símbolo da multiplicação. Isso só vale na multiplicação. Eu tenho um número seguido de uma letra e não tem símbolo nenhum, significa que eles estão multiplicando. E como que eu determinaria a metade do número C? Ora, se o número C é o número que eu tô querendo em questão, a metade dele é o quê? É o C dividido por 2, ou seja, C sobre 2. Ok? E aí, pessoal, tá dando para compreender bem tranquilinho esse início, né? Então, a gente vai começar a aprofundar um pouquinho, ver o que são essas expressões algébricas a fundo e entender como que eu vou responder cada questão, cada conteúdo que venha a surgir, tá bom? Então, continuando aqui no slide, a gente pode ver o seguinte. Da mesma forma, se A e B representam números quaisquer, temos que... agora eu estou dando dois números, o número A e o número B. Ora, quem vai ser A mais B ou B mais A? A soma desses dois números. Então, se eu digo a soma de dois números quaisquer, eu posso colocar o A, que é um número qualquer, mais o B, que é um número qualquer. Poderia ser X mais Y, poderia ser W mais T, poderia ser os números que vocês quisessem, as letras que vocês quisessem, desde que vocês iam saber que essas letras, elas correspondem a números quaisquer. Qual é a diferença entre dois números? A diferença é subtração. Eu pego o A menos o B, certo? Então, olha só, A menos o B representa o quê? A diferença, enquanto A mais B ou B mais A representa a soma. E quem representa a multiplicação? A vezes B ou B vezes A. Lembrando que, como eu acabei de falar para vocês, se não tiver letra ou se não tiver operação nenhuma entre eles, é multiplicação. Então, poderia vir simplesmente AB, sem sinal nenhum. Poderia vir simplesmente AB. Ou poderia vir BA. AB e BA é a mesma coisa, é A vezes B. Por que eu posso botar tanto AB como BA? Porque a gente lembra que na multiplicação tem aquela operaçãozinha, ou aquela propriedade da multiplicação, que diz o quê? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, tanto faz eu multiplicar o A vezes B, como o B vezes A. Então, AB e BA dá o mesmo resultado, ok? Aqui também nós temos que A dividido por B ou A sobre B representa a divisão de A por B. Note que agora o B sobre A é diferente do A sobre B, tá? Muito cuidado com isso. Eu falar que A dividido por B é totalmente diferente de eu falar que B dividido por A, certo? E assim, como que surge essa primeira necessidade do homem de interpretar isso? Através da geometria. O homem um pouco mais antigo, ele buscava muitos dos conceitos geométricos. E na geometria a gente pode ver, por exemplo, ele tinha um quadrado, um quadrado de lado que eu não conheço. Como é que eu vou representar ele? Como é que eu vou representar o perímetro? Como é que eu vou representar a área? E aí ficava esse problema. Por exemplo, um quadrado, ele tem um lado A. Quem é o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados, ou seja, A mais A mais A mais A, que é a mesma coisa que 4 vezes o A, ou apenas 4A. Isso é o perímetro. E como que a gente calcula a área do quadrado? A área do quadrado, ela não é o lado elevado a 2. Se o lado é A, então vai ser A elevado a 2. A gente consegue calcular a área e o perímetro, mesmo que a gente não tenha o lado em si. Deu para entender? Então, eles conseguiam mostrar como que poderia ser calculado, mesmo que não tivessem números em si. Que isso vale para qualquer número, para todo e qualquer número. Vamos lá ver agora algumas situações, problemas aqui, envolvendo expressões algébricas. Vamos lá. Qual é a expressão que representa o perímetro da piscina retangular? Olha só, a largura da piscina, ou seja, esse tamanho aqui que eu estou desenhando aqui em azul, vocês estão conseguindo ver? Isso aqui, ele diz que vale
y, que é a largura. E o comprimento da piscina, que é esse que eu estou colocando em rosa aqui, ele vale x. Ele quer o perímetro da piscina. Como é que a gente calcula o perímetro da piscina? Então, vamos lá. Olha só, quem é o perímetro? É a soma de todos os lados. E a gente lembra que num retângulo, os lados opostos têm o mesmo valor. Então, aqui em cima também é x. E aqui do lado também é y. Então, eu vou ter, ó, x mais x dá 2x. Mais, eu também vou ter, ó, y mais y dá 2y. Então, qual é a expressão que vai determinar o perímetro dessa piscina? É a expressão 2x mais 2y. Lembrando que 2x é 2 vezes x. 2y é 2 vezes o y. E isso vai valer para qualquer número. Deu para entender? Ficou claro? E aí, pessoal, vocês estão conseguindo entender de verdade? Vocês estão conseguindo ver por que isso acontece? Qualquer dúvida, já deixa nos comentários, tá, gente? Eu vou ter o maior prazer do mundo de responder os comentários de vocês, de tirar as dúvidas que venham a surgir. Então, continuando, expressões algébricas, situações, problema. Vamos lá. Qual é a expressão que representa a área total do terreno da figura? Ele diz o seguinte: a área total do terreno é igual à soma das partes 1 e parte 2, certo? Parte 1, deixa eu botar aqui, ó, parte 1 e da parte 2. A gente vai somar cada uma delas, lembrando que uma é retangular e a outra é um quadrado. Então, ele diz o seguinte, ó, vamos dividir aqui no retângulo. E num quadrado. Certo? O retângulo ele diz o seguinte: um lado vale A, o outro lado vale B. Gente, quem é a área da figura 1? Lembrando, vocês têm que saber conceitos de geometria para a gente introduzir aqui. Quem é a área de um retângulo? É base vezes altura. A base é A, a altura é B. Então, vai ser A vezes B ou A apenas AB. Ok. E na figura 2, como é que eu determino a área da figura 2? Se o lado do quadrado ele é C, eu posso dizer que a área do quadrado é o quê? É o lado elevado a 2. Ou seja, C elevado a 2. E quem vai ser minha área total? Vai ser a minha área 1 mais a minha área 2. Logo, a minha área total é área 1 é AB mais a área 2 é C ao quadrado. Lembrando que expressões algébricas com valores diferentes, com parte literal diferente, o que é a parte literal? É a parte que tem letra. O AB é diferente do C ao quadrado, então a gente não pode somar, a gente deixa dessa forma, que a gente vai ver mais na frente que isso aí é um binômio, tá bom? Mas isso é assunto para a próxima aula. É só lembrar que não pode somar se as letras são diferentes. E o que é uma expressão algébrica? Uma expressão algébrica é toda expressão matemática que ela vai conter letras e números. É basicamente isso, tá? As letras e números, elas são as nossas expressões algébricas. E a gente tem que lembrar o seguinte: as letras, elas são chamadas de variáveis. Incógnitas são números que a gente não sabe o valor deles, são números que a gente ainda não conhece o valor deles. Então, eles são chamados de variáveis ou incógnitas. Ok, gente, tá dando para entender direitinho? Vamos ver aqui alguns exemplos do que são expressões algébricas. Por exemplo, 2x mais 2y. Tem letras e números. Ok. AB mais C ao quadrado. E você diz, opa, professor, aí não tem número. Só tem letra, porque é AB mais C vezes C. Por mais que esse Czinho esteja ao quadrado, não é número, certo? É representando que é C vezes C. Tá ok?
Ô, professor, e aí não tem número? Claro que tem. Quando não aparece número aqui, é porque o número é 1. Então, 1 vezes AB é só o AB, ok? Outra expressão, 40 mais 1,5x. Tem letra, tem número. Então, expressão algébrica. Deu para entender o que é uma expressão algébrica? E a gente pode representar os valores de uma expressão algébrica. Como que eu determino quanto vale uma expressão algébrica? É só eu substituir. Se a questão pedir para vocês determinar o valor numérico, ele vai te dar o valor de cada variável. Aí tu pega no lugar da variável e substitui pela letra. Por exemplo, ele quer o valor numérico de x mais y vezes x menos y. Aí ele me dá aqui, ó, o valor do x e o valor do y. Então, eu vou repetir aqui a expressão que ele quer que eu responda antes de eu colocar, certo? Só para simplificar aqui para a gente. O que é que ele quer que eu responda? X mais y vezes x menos y. Até aqui, ok? Ó, onde for x, eu coloco 1,1. Então, vai ficar, ó, 1,1 mais o y é quanto? 0,8. 0,8 vezes o x é 1,1 menos o y, que é 0,8. E agora, gente, a gente age como se fosse uma expressão numérica. Como é que eu respondo uma expressão numérica? Respondo primeiro os parênteses. 1,1 mais 0,8 dá 1,9. E esse 1,9 vai multiplicar quem? 1,1 menos 0,8 vai dar 0,3. E agora a gente vai e multiplica esses dois números. Quanto é que é 1,9 vezes 0,3? Vamos relembrar o algoritmo da multiplicação. Quando tem vírgula, tu vai multiplicar como se não tivesse a vírgula. 3 vezes 9, 27, vai 2. 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. 0 vezes 9, 0. 0 vezes 1, 0. Soma os fatores, vai ficar 0, 5, 7. E só agora tu vai lembrar da vírgula. Quantos números tem atrás da vírgula? O 9 e o 3. Então, nós temos dois números atrás da vírgula. Se eu tenho dois números atrás da vírgula lá nas parcelas, ele vai ter também aqui no resultado. Então, vai ficar 0,57. E esse vai ser o resultado do nosso produto, da nossa expressão algébrica. Deu para entender como é que a gente vai resolver essas expressões algébricas? Tranquilo? Continuando, vamos para o exemplo 2. Ele quer que tu responda o seguinte: x é igual a menos b mais raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, para a igual a 1, b igual a menos 6 e c igual a 8. Então, vamos descobrir o valor de x. Ó. Quem é o valor de x? Vamos descobrir. Ele é menos o b. Ó, menos o b. Quem é o b? Menos 6. Mais a raiz quadrada desse resto todinho. Quem é? B ao quadrado. Quem é o B? Menos 6 ao quadrado. Menos 4 vezes o A. O A é 1. Vezes o C. O C é 8. Sobre 2A. Que é 2 vezes 1. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai resolver. Onde tem letra, eu vou colocar o número correspondente. Toda vez que ele pedir o quê? O valor numérico da expressão. Então, sempre que ele pedir o valor numérico da expressão, eu vou trocar as letras por números. Deixar daquele jeitinho ali, ó, com números. Então, o que era uma expressão algébrica, ela vira uma expressão numérica. E expressão numérica, você já tem um tempo que resolvem. Então, todo mundo aqui sabe resolver expressão numérica. Então, como é que a gente vai resolver essa expressão numérica aqui, ó? Então, o x, ele é igual a... Vamos resolver. Menos 6, olha só. Esse menos antes, ele vem trocando o sinal desse.
Menos com menos vai dar mais. Vai ficar mais 6. Mais a raiz quadrada de. Então, agora nós vamos resolver essa raiz quadrada. Como que a gente resolve essa raiz quadrada? Primeiro, menos 6 ao quadrado. Vamos relembrar das propriedades. Ó. Número negativo, base negativa com expoente par. Base negativa com expoente par vai ficar positivo. E 6 elevado a 2 dá 36. Menos. Aí agora é multiplicar. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, 32. Até aqui, ok? Todo mundo conseguiu chegar? E aqui eu vou botar aqui embaixo 2 vezes 1, que é quanto? 2. Então, quem vai ser o x que a gente está calculando? Vai ficar mais 6, eu posso deixar só 6, mais a raiz quadrada de... Gente, quanto é 36 menos 32? 4. 36 menos 32, 4, sobre 2. Então, agora o que a gente vai fazer? Primeiro, a raiz quadrada. Então, quem vai ser o x? Vai ser 6 mais a raiz quadrada de 4 é 2 sobre 2. E agora é só resolver o numerador e terminar a questão. Então, quem vai ser x? Vai ser 6 mais 2, que é 8, dividido por 2. E 8 dividido por 2 é 4. Então, eu já tenho aqui o meu x. Quem foi o x que a gente acabou de encontrar, que era o que a gente queria? O resultado é 4. Deu para entender, gente? Eu tenho outra bem parecida, utilizando o mesmo princípio. Por que eu estou trazendo questões utilizando esse princípio para vocês? Porque isso aqui, vocês vão ver logo na sequência. Isso aqui é coisa que vocês vão ver no próximo módulo, né? No próximo módulo que vai trazer equações de segundo grau, que já é uma pequena adiantada do que vai aparecer para vocês numa equação de segundo grau. Só que agora o A é 1, o B é 6 e o C é 5. Vamos fazer a mesma coisa. Lembrando, gente, olha só, qual é a primeira coisa que a gente vai fazer num caso desse? É substituir o A, o B e o C pelos números respectivos. O A por 1, o B por 6 e o C por 5. Chegando então na nossa expressão que a gente quer resolver, tá bom? Então vamos lá. Então quem é o x? É o menos o B. Opa, o B é 6, então vai ficar menos 6. Mais raiz quadrada de B2, ou seja, 6 elevado a 2, menos 4 vezes A vezes C. 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 5. Sobre 2A, ou seja, 2 vezes 1. Então, nós temos que o x, ele é igual a... Vamos lá. Quem é o x? O x vai ser menos 6 mais raiz quadrada de quem? 6 ao quadrado, 36. Menos 2 vezes 1, ou 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. Sobre 2 vezes 1, que é 2. Novamente, gente, a gente vai fazer primeiro quem? Quem está lá dentro da raiz vai ficar menos 6 mais raiz quadrada de quem? De 36 menos 20. 36 menos 20 é 16 sobre 2. E agora já está bem fácil, né? Fazemos a raiz quadrada, depois a soma e por último a divisão. Então, quem vai ser o x? Vai ser menos 6 mais raiz quadrada de 16, gente, vai ser 4 sobre 2. Olha só, então o x vai ser quem? Vamos fazer essa soma. Gente, quanto é menos 6 mais 4? Eu tenho um número negativo somado com um número positivo. Como é que a gente faz número negativo com positivo? Lembrando, a gente mantém o sinal do maior, que tem maior módulo, ou seja, como 6 é maior módulo que 4, ele vai ficar menos. E como são sinais contrários, a gente subtrai. 6 menos 4
2 sobre 2. E agora é só a gente fazer menos 2 dividido por 2, que dá menos 1. E agora, assim, a gente descobre o valor do nosso x. E aí, gente, deu para entender? Essa é a nossa primeira aula, o nosso primeiro vídeo aqui para o YouTube. Então, já compartilha com os amigos de vocês, já deixa sugestão de novos vídeos. Tô passando também uma atividade para vocês resolverem, uma atividadezinha em PDF, vocês vão resolver. E essa atividade vocês vão resolver ela para treinarem, né, tudo que foi aprendido, e eu vou responder ela em vídeo no nosso próximo vídeo. Então, o próximo vídeo vai ser respondendo essa atividade só de expressões algébricas. Depois desse, nós iremos fazer o de monômios e também um exercício de revisão de monômios, de responder conteúdo. Então, a gente sempre vai fazer dessa forma. Um vídeo de explicação e um vídeo respondendo uma atividade. Então já se inscreve, já deixa o gostei, já compartilha com os amigos de vocês e nos vemos na nossa próxima aula. Até lá, gente, e tchau, tchau.